cultuando juntamente conosco através dessa transmissão. Que a graça do Senhor seja com o seu coração de maneira extraordinária. Confesso que o meu coração está mais alegre do que o normal, né? Então, estou tentando aqui dar uma ajeitada aqui, porque, primeiro, graças ao bom Deus, estamos voltando à normalidade, né? A gente espera isso em breve, né? Isso a gente olha e vê assim, as coisas começando a passar, a gente fica muito feliz com isso e muito agradecido a Deus. Segundo, pelo motivo da Santa Ceia, né? Depois de tanto tempo a gente retornar à participação da Santa Ceia, poder ver amados irmãos nossos que não podiam vir, agora está começando a vir também. Depois também ter o coral com a gente, né? Depois de algum tempo aí, e a gente fica muito feliz, é sempre gostoso, ainda mais cantando uma música que exalta tanto a Jesus, eu fiquei mais emocionado com a exaltação do meu próprio Senhor, né? Então a gente fica muito feliz, muito agradecido a Deus por aquilo que Ele tem operado e pela oportunidade que nós temos de fazer com que este culto a Deus e a pregação da palavra chegue não só aos nossos ouvidos aqui, mas a tantos outros, não só neste momento da transmissão, como pós-transmissão, né, que fica lá no nosso canal, no canal do YouTube e também no Facebook, e lá outras pessoas têm acessado também. Nós ficamos muito felizes com isso, né? Hoje, realmente, eu estou um pouco emotivo, né? Vamos lá, então. Queridos irmãos, vamos para a nossa aula. E eu gostaria de fazer assim bastante tranquilo, prometo não chegar até o meio-dia pregando, então possivelmente até 10 e... são 9h26, então lá para 10 e no máximo 10h15, 10h20 a gente pretende terminar. Se não terminar, a gente termina depois das 10h20 também, né? Mas vamos lá então, vamos abrir nossas Bíblias. Isaías capítulo 11. Enquanto os irmãos estão aí procurando, nós lembramos que hoje é um dia específico para aqueles que desejarem fazer doações, que ainda não fizeram e que querem fazer doação, a oferta para a compra dos instrumentos de transmissão, né? O gasofilácio está lá, você pode, qualquer valor, jogar no gasofilácio e ele será contabilizado, tirando os dízimos, contabilizado então para a compra dos instrumentos que já têm sido aí efetuadas. Então vamos aqui, Isaías capítulo 11, versículos 1 a 10, e eu, como é uma aula de escola dominical, então procurarei não fazer um sermão, vou fazer uma coisa mais de estudo, e a proposta hoje é falar sobre a gloriosa obra de Cristo pré-anunciada. A gloriosa obra de Cristo pré-anunciada. E eu quero, neste momento, dizer o seguinte, nós não vamos ler o texto todo de uma vez, não. À medida que nós formos tratando o texto, nós vamos tratando o texto de maneira, lendo o versículo e tratando, então, o nosso texto, tá bom? Vamos para o primeiro versículo, então, todos juntos comigo aqui, Isaías, agora o capítulo 11, só o primeiro versículo, o texto todo até o versículo 10. Vamos ler juntos? Leiamos. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Eu quero justamente tratar sobre o tema gloriosa obra de Cristo pré-anunciada, pensando justamente que a Bíblia, toda ela, desde Gênesis a Apocalipse, se ela tem um objetivo é exaltar a pessoa de Cristo, a obra da redenção. Deus sendo conhecido no seu agir e o agir redentivo. Cristo aparece já anunciado lá em Gênesis e ele, em toda a história, ele está sempre sendo ou tipificado ou simbolizado em todo o Antigo Testamento. E o livro de Isaías, mais precisamente, ele trata muito mais diretamente de Jesus, do Evangelho. É o que é chamado de proto-evangelho, né? O Evangelho do Antigo Testamento. Quando você olha então para o primeiro versículo, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, nós temos aqui
algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Primeiro, quando que foi proferida, então, essa profecia e a quem foi diretamente proferida? É do conhecimento ou discernimento de bons comentadores que está inserido dentro da profecia do capítulo 7 de Isaías ao rei Acás. O que estava acontecendo? O rei Acás, rei de Judá, estava sendo oprimido e as pessoas estavam invadindo ou tentando invadir, estavam vindo contra ele. 2 reis. O primeiro rei é o chamado, deixa eu ver se eu volto aqui, é o Rezim, rei da Síria. E você tem também o Remalias, rei de Israel. Vamos lembrar que nós temos agora o reino dividido, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá, Acás, o reino de Israel, Remalias, não, melhor, Peca é filho de Remalias. E Síria, aí está fora do contexto de Israel, com o rei Rezim. Esses 2 reis, Peca e Rezim, vêm contra Judá para tomar a terra de Judá e o governo de Judá. O rei Acás, sendo conhecedor de Deus e da palavra, da lei, ao invés dele buscar no Senhor a resposta, ele prefere buscar ajuda no rei da Assíria. Tem Síria e tem Assíria. E ele então vai buscar ajuda no rei da Assíria. E o Senhor então envia Isaías para confrontá-lo diante disto e oferece a ele a oportunidade de pedir um sinal, de pedir ajuda a Deus. É por isso então que quando no versículo 12 do capítulo 7, Acás disse, não o pedirei, nem tentarei o Senhor, porque o profeta disse no versículo 11, pede ao Senhor teu Deus um sinal. Ele disse, não vou pedir. No versículo 14, o profeta diz o seguinte, porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Profetizando, então, aí reafirmando o nascimento do Senhor Jesus e a maneira como ele nasceria. O versículo 16 vai dizer o seguinte, na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. O que está sendo anunciado aqui é, o reino de Israel será esfacelado. Por isso você tem aqui em Isaías capítulo 11, do tronco. Qual é o símbolo aqui? Primeiro, há uma origem desse Redentor, e a origem dele não é uma origem gloriosa, de destaque. A origem dele é de um povo fracassado. Que povo fracassado? Se você olhar o capítulo 7 de 2 Samuel, a partir do versículo 7 até o 16, você verá que há uma promessa da aliança de Deus com Davi. E o versículo 15, o Senhor fala assim, eu não retirarei de você o espírito como retirei de Saul. Eu manterei o espírito, manterei para sempre o teu trono dentro do seu descendente, não apontando para filhos, mas apontando para o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que os filhos e os filhos dos filhos, referentes a Davi, não tiveram um reinado agradável, temente a Deus como deveria ser. Então houve um certo fracasso diante disto, mas agora, o que está acontecendo? O profeta está falando para Acás, dizendo o seguinte, a linhagem pode fracassar, mas a promessa de Deus continua. Deus é fiel no cumprimento da sua promessa. Então, do tronco, então ele está voltando à origem de Davi. E por que de Jessé e não de Davi? Bom, segundo Gerard Van Grone, um dos grandes comentadores do Antigo Testamento, ele diz que existem 3 grandes comentadores que pensam a mesma linha. É um tal de Alexander, outro Young, e um que é mais conhecido nosso, pelo menos de palavras, que é João Calvino. Todos eles, então, entendem que a questão de retornar a Jessé
É para realmente separar do fracasso da linhagem de Davi, dos reis que não seguiram a mesma posição de Davi. Então ele retorna para o pai de Davi, de onde Davi nasceu, então do tronco ali, é como se você pegasse, eu já fiz isso, você pega um molde para cortar 15 centímetros, por exemplo. Aí você corta o primeiro com 15 centímetros. Se você não manter aquele molde que você fez de 15 centímetros, mas se você ir alterando, você pegar o segundo molde, aquele que você cortou do 15, e depois, daqui a pouquinho, você está com 20 centímetros. Ou menos do que 15, porque a diferença tem que sempre manter o primeiro que você fez, porque aí fica mais próximo. Então, a questão aqui é voltar à origem, aquele que realmente, a quem foi feita a promessa da aliança, ou seja, a linhagem real de Davi. O seu pai, aí então nasce Davi. Então, você tem uma fidelidade de um cumprimento de uma promessa, embora a linhagem de Davi não estivesse mantida fiel. Então, ele retorna, ele aponta para a originalidade da promessa e do plano redentivo. Também você olhando para a questão do trono de Davi, do trono de Jessé e desse rebento, quando você pensa em tronco, você pensa numa árvore decepada. Você pensa numa árvore que aparentemente está morta. Aí também aponta para a origem da humildade da linhagem de Jesus Cristo. E se você olhar Mateus capítulo 2, versículo 23, se eu não estiver equivocado, quando o Espírito aparece então a José e fala, pode retornar, mas ao invés de retornar para o Egito, eles descem para Nazaré, vai dizer assim, para se cumprir o que está escrito sobre eles. Os profetas disseram, ele será chamado Nazareno. Mas não tem essa profecia no Antigo Testamento. Ele será chamado o Nazareno. Mas a questão é, se você observar Nazaré, você vai entender uma coisa muito importante, e eu quero então voltar aqui com você em João, capítulo 1. Você tem a partir do versículo 43, a conversa de Filipe com Natanael. E aí então, versículo 45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha só a resposta de Natanael. Perguntou-lhe, a resposta em forma de pergunta, né? Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré era uma vila sem destaque. Nazaré era uma vila desprezada. É uma vila em que não nascia nada importante ali. Não tinha uma história importante como as demais, como as pessoas pensavam, como as pessoas agiam. Então, dentro desse aspecto, daquilo que você olha, um toco, aquilo que aparentemente está morto, aquilo que aparentemente não tem vida. E aí aponta, então, para Jesus não nasce na família ou linhagem de alguém de destaque no momento, mas o Senhor espera que aquela linhagem seja praticamente derrubada diante da sua falibilidade, para que deste nasça aquele que é o maior, o único, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas há também aqui no versículo, em português, você não consegue detectar isto, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, ou seja, vai brotar aqui uma árvore. Mas o português aqui, ele perde para o original, porque o sentido do original é, sairá deste toco uma árvore produtiva, plenamente produtiva, uma árvore que realmente cumpra todo o seu propósito. Não vou saber aqui o texto de cor, mas lembram daquela figueira que Jesus passou com os discípulos e ele disse, estou com fome, vamos pegar um fio. Não, não tem, está amaldiçoada, morre. Por quê? Porque qual era a função da figueira? Produzir figos. Se ela não produz,
então não tem razão de ser. Ele disse, o próprio Jesus, em João capítulo 15, que aquele que está nele não der fruto, ele corta e lança no fogo, porque o propósito de uma árvore, de um ramo, é produzir fruto, ela tem que cumprir a sua missão. Então, no original, a intenção aqui é, nascerá desse broto que aparentemente não tem mais vida, que foi destruído, mas a raiz ainda está agarrada, nascerá aqui ramos, e estes ramos produzirão plenamente os seus frutos. A origem do Redentor, a origem do Senhor, uma origem simples, mas uma origem que cumpre todo o propósito de Deus. Segunda parte, nós leremos do versículo 2 até a primeira frase do versículo 3. Vamos lá? Juntos. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á o temor do Senhor. Aqui agora nós temos a qualificação divina do Redentor humano. Mostrou a sua origem como cumprimento da promessa de Deus. Agora há uma qualificação para o exercício. E é interessante porque esta qualificação ela é dada pelo Espírito Santo. Olha só o início do versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito. E se você observar toda a manifestação redentiva, desde o ato simbólico, tipológico do Antigo Testamento, nos atos de purificação, até o momento da descida do Espírito Santo, tudo aponta para uma aspersão, algo que vem de cima. A água era aspergida sobre, e agora você tem também o Espírito descendo sobre, não só como promessa em Jesus, mas descendo sobre a própria igreja do Pentecostes. E então vem de cima, vem do alto, a capacitação redentiva vem do alto. E por que Jesus foi capacitado? Se você olhar Mateus, será que seria o 2? Que fala sobre o batismo de Jesus, 3, né? Vai falar sobre o batismo de Jesus, disse que quando ele estava e saiu da água, desceu sobre ele, em forma de pomba, o Espírito, para a habilitação de um Jesus homem, Jesus humano, que também era Jesus divino. Mas a sua humanidade precisava de uma capacitação espiritual. Então desce sobre ele. É isso que ele está dizendo aqui. Este rebento, este Redentor, ele é prometido, mas ele é também qualificado. Agora, essa qualificação é muito interessante. Olhem comigo, então, o versículo 2, para você observar. Ele usa 3 pares de palavras que têm mais ou menos o mesmo significado. O primeiro par de palavras aqui, está no 2, é que o Espírito, então, repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento. O que isso quer dizer? A qualificação, a habilidade vocacional. Ele receberia, então, esta habilidade estipulada em 2 palavras. Sabedoria, como que o próprio texto vai deixar muito estabelecido, ele recebe primeiro o Espírito de sabedoria e entendimento. O que essas 2 coisas querem apontar? Primeiro, para um domínio de conhecimento daquilo que ele está fazendo, saber usar, saber fazer, saber
cumprir. Então Jesus, ele recebe como homem a habilitação do Espírito Santo dentro do plano redentivo para que ele possa exercitar. Então ele é habilitado dentro da sua vocação, daquilo que ele recebe como sabedoria do Senhor. E entendimento é discernimento daquilo que ele deve ou não fazer. Então é uma qualificação, é uma habilidade vocacional dada pelo Espírito Santo. Os outros dois pares de palavras, ou melhor, o outro par de palavras, está ainda no 2, que vai falar sobre o espírito de conselho e fortaleza. Veja bem, o plano de Deus não é feito nada com possibilidade de plano B. Não existe plano B no plano da redenção. Não existe e se não der certo. Não existe isso. O plano de Deus é um só e o plano de Deus dará certo querendo o homem ou não. Mas Deus também trabalha dentro deste planejamento desde a eternidade. É só olhar lá Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, você vê lá que como se Deus sentasse como um grande arquiteto e fizesse ali toda a história. Tudo está detalhadamente planejado. Então, o conselho aqui tem ideia desse planejamento, de conhecer os detalhes do planejamento para ser executado dentro deste propósito maior, que é a redenção. Então você tem o conselho, mas você tem também uma autorização, uma autoridade dada, em que ninguém poderá frustrar este projeto, que é a fortaleza. Ele tem autoridade, não apenas conhecimento geral do projeto de Deus para a história na redenção, mas ele tem também autoridade. E por mais que se levantem contra ele, ninguém poderá tirar-lhe esta habilidade, porque ele recebeu o poder. E aí você tem em Atos 1:8, que a igreja também é autorizada no poder do Espírito, assim como Jesus recebeu essa autorização no poder do Espírito para executar este plano maravilhoso da redenção. Então, conselho e fortaleza para a capacitação da execução deste programa. E a parte final, nós temos a motivação competente, que está aqui no final do versículo 2 e a parte do versículo 3, o espírito de conhecimento e temor do Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor. Essa parte aqui é só para dar uma ênfase sobre o que realmente está sendo dito. Você poderia pensar assim, mas conhecimento e entendimento não seria a mesma coisa? Não. Entendimento é você entender o processo. Mas a palavra no original para conhecimento diz respeito à intimidade. Significa que o Senhor Jesus foi habilitado como homem para ter uma intimidade real com Deus o Pai. E eu paro um pouquinho aqui para chamar a nossa atenção. Você percebeu como nós cantamos, pregamos ou declaramos para as pessoas que nós amamos a Jesus? Nós fazemos isso, né? Até eu me emocionei na hora dos cânticos aqui, exaltando a Jesus. A gente faz isso mesmo. Nós não falamos que Deus é tudo para nós? Frequenta a reunião de oração para você ver quantas pessoas estão querendo falar com o Pai. Jesus é o exemplo maior de alguém que amava estar com o Pai. Alguém que amava estar com Deus. Jesus passava horas, noites, falando com o Pai. Dentro desse aspecto do conhecimento. Isso aqui me remete a Mateus 7:22, quando no último dia aparecerão aqueles homens, 7:21, depois o 22, o 21 dizendo assim, se eu não estou equivocado, o 21 diz assim, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo outro, expelimos demônio, curamos pessoas, pregamos o evangelho. E Jesus fala assim, olha, não conheço vocês. Apartem-se de mim, porque não lhes conheço. Espera aí.
Jesus Cristo é ou não onisciente? É. Jesus Cristo sabe ou não o que nós estamos fazendo? Sim. Por que ele diz que não vos conheço? Ele estava dizendo, vocês não têm parte comigo. Vocês não foram salvos. Vocês estão distantes de mim. A questão é, Jesus foi habilitado dentro desta intimidade real, maravilhosa, querida por Ele, diante de um relacionamento com o Pai. Mas não só, mas havia também um respeito. E aí cai na igreja brasileira que perdeu a ideia do que é intimidade. Não sabe diferenciar intimidade de respeito, de temor. Em nome de uma intimidade, nós às vezes desrespeitamos o Senhor, com palavras, tratando como se Ele estivesse no mesmo nível nosso. Temos sim em Jesus uma intimidade tal com o Pai, que pelo Espírito Santo podemos até chamá-lo de paizinho. Sim, podemos, mas ao mesmo tempo precisamos saber que Ele é o Pai que está nos céus e que nós estamos aqui. Que assim como a terra se distancia do céu, assim é o pensamento de Deus distanciado do nosso pensamento. Precisamos ter esse respeito pelo Senhor, precisamos ter essa intimidade com Deus, mas com respeito. E Ele tem essa intimidade e Ele tem temor. Mas presta atenção no início do versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Descobriram porque eu uso muito a palavra deleite, né? Descobriram, por aqui. Deleitar-se-á no temor do Senhor. É aquela intimidade com respeito e com temor que me faz amar estar junto com o Senhor, respeitando a sua vontade, respeitando as suas determinações. A questão de servir a Jesus não é uma questão assim, se eu não fizer, eu vou para o inferno. Cristianismo não é medo do inferno. Cristianismo é a revelação da intimidade com Deus. Eu não sou cristão com medo do inferno. Eu sou cristão porque o Espírito Santo abriu os meus olhos e me fez contemplar a beleza, a majestade de Deus e me reconciliou em Jesus. E aí eu afirmo para você o seguinte, ainda que não houvesse inferno, ser cristão é a melhor coisa. Ainda que morresse, acabou tudo, mas viver na presença de Deus é a melhor decisão. E o Senhor Jesus foi habilitado para essa intimidade real com o Pai. Eu preciso continuar, né? Vamos lá, porque eu prometi terminar mais cedo. Número 3, nós vamos ler os versículos final do 3, o 4 e o 5. Muito bem, assim estão, vamos lá junto comigo, final do 3 aí. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Nós já vimos então a origem do Redentor, a qualificação do Redentor. Agora nós estaremos tratando a perfeição judicial, quando ele vai emitir a sua justiça como aquele que é justo. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, ele vai dizer o seguinte: não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Quando você fala em justiça, você tem uma grande dificuldade, porque nós lidamos com uma justiça injusta. O discurso no Brasil hoje é totalmente equivocado.
Eu faço uma coisa e acuso a outro de ser aquilo que eu estou fazendo, descaradamente. O discurso no Brasil hoje existe uma justiça para aquele que tem fama, dinheiro e poder, e existe uma outra justiça para aquele que é pobre e que não tem dinheiro para pagar. Existe uma justiça para aquele que não pode me oferecer nada em troca, e existe uma outra justiça para aquele que pode me devolver o favor que eu estou fazendo. Esta é a consciência da justiça humana. Mas vamos lembrar aqui do próprio chamado à unção de Samuel, ou melhor, de Davi. Samuel chega para ungir Davi, e ele começa a olhar aqueles homens musculosos, atléticos, esportistas, guerreiros. Deve ser esse. Não, não é. Bom, então deve ser esse mais fraquinho aqui. Não, não é. Então deve ser o mais fraquinho do fraquinho. Não, não é. E passam todos e não é. Tem mais alguém? Tem. O mais novinho, pastor de ovelha, está lá no campo. E o Senhor chama Samuel e diz assim: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor o interior. Esse julgamento tem o mesmo sentido. Olha só, ele não julgará por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve, por aquilo que as pessoas falam, até porque, lembra da vinha lá de Acabe? Jezabel falou: vai lá, chama alguém, fala que esse moço blasfemou aqui contra o rei, vamos matar o cara. Mas o Senhor, que é o Redentor, Ele terá um julgamento, Ele emitirá um julgamento dentro de um conhecimento interior, de algo aqui do coração, não algo que Ele vê, não de influência, não daquilo que está se tratando, daquilo que estão pregando por aí, mas aquilo que é real. Então, no versículo 3 do final, Ele vai dizer que Ele julgará não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Mas, olha a conjunção adversativa, versículo 4, mas julgará com justiça os pobres. Opa, peraí, então eu estou bem nessa, porque se vai julgar os pobres, eu estou bem nessa. Não, não é isso também. O que a Bíblia está dizendo de pobres aqui, não é assim que, tadinho, os pobrinhos são sempre bonzinhos e os ricos são sempre mauzinhos. Não, o pecado pegou o rico e pegou o pobre. Jesus precisa salvar o rico e o pobre. Os dois têm a mesma condição diante de Deus. A questão aqui é que ele está dizendo: não haverá um julgamento parcial. Ele não se deixará levar pela influência das pessoas, da mídia, do grau financeiro, da posição, do poder. Se é homem, se é mulher, o que é? O que ele está falando aqui é que ele julgará aqueles que, por causa da sua injustiça, fizeram as pessoas mais pobres. Ele não vai inocentar o pobre, ele vai julgar o rico. A sua atitude equivocada e usurpadora e corrupta. Se você olhar o Salmo 103, versículo 6, vai dizer que o Senhor, Ele é aquele que julga os oprimidos. Ele está dizendo o seguinte, que aquilo que você e eu sofremos com injustiça das nossas autoridades que deveriam governar para nós e que se enriquecem fora do normal, desviando, inclusive em plena crise, aproveitando da própria crise para desviar e deixar que aquele ente querido que poderia ser atendido morra. Ele está dizendo que ele julgará essa pessoa por ter feito isso. Mas não está dizendo aqui que vai salvar o outro só porque ele é pobre. Agora, existe aqui o manso, e aí aplica-se dentro de um contexto daquele que tem o fruto do Espírito. E aí, então, bem-aventurados os mansos de espírito. Mas a grande questão aqui que está tratando é
imparcialidade. Não importa se com o mesmo julgamento, com o mesmo critério, ele julgará a você, julgará a mim, julgará os ricos, julgará os pobres, julgará José, julgará Maria. Aqui é imparcialidade. O que determina sair da condenação ou ficar na condenação é crer em Jesus. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser você, pode ser eu, pode ser José, pode ser Maria. Então ele julgará com imparcialidade. Ele julgará todas as pessoas, porque olha só o que diz no versículo, final do versículo 4. Porque às vezes a gente fica assim, mas não tem mais jeito, não, acho que não tem mais jeito. Não, haverá um momento em que acontecerá. E esse versículo aqui, final do versículo 4, está lá em 2 Tessalonicenses 2:8. Vai estar referindo-se justamente a este acontecimento aqui que ele profetiza. Olha o que ele diz no final do versículo 4. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Hoje eles podem se levantar, podem se enriquecer, podem fazer o que quiserem. Podem zombar de Deus, zombar de você, zombar de mim. Eu posso zombar de vocês, zombar de quem eu quiser e do próprio Deus. Hoje eu posso até fazer isso, mas esse julgamento virá. Haverá um dia, esse julgamento virá e ele acontecerá. Por quê? Olha só o versículo 5. Porque a justiça é o próprio Jesus. A justiça é o próprio Jesus. A justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. Irmãos, o próprio Jesus disse, Mateus registrou, que tudo aquilo que você e eu e todo o mundo, ser humano, falamos, ficará registrado para o último dia. E nós seremos julgados segundo a nossa palavra. Não tem como fugir. Não dá para você falar assim, eu não falei isso não. Eu falei, está aqui, ó. Se você falar, não, essa voz não é minha, ele mostra a imagem. Aí se você falar assim, não, mas não é a minha imagem, aí ele vai mostrar alguma coisa para identificar. É você, está aqui. Pronto, acabou. O julgamento ele é imparcial. O nosso Redentor, ele é justo. E haverá sim um último dia em que será glorioso para a igreja. Não é para a igreja visível, não. Para a igreja verdadeira de Jesus. E será terrível para os demais. E eu preciso seguir, porque senão não termino aqui. Né? Vamos continuar. Agora ele vai tratar sobre a eficácia desse governo cósmico. Versículos 6 a 9. Vamos lá todos juntos? Leamos. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vara e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta última parte aqui eu vou deixar para o último ponto. Vou tratar até a primeira parte do versículo 9, em que vai tratar aqui até o meu santo monte. Veja bem, a figura apontada aqui é o retorno edênico. É como a restauração do Éden. E aqui aponta, você tem o castigo então pré-anunciado e
a glória pré-anunciada. O sentido aqui, básico aqui, ele diz respeito da harmonização daquilo que foi desarmonizado por causa do pecado. Lembram lá quando o homem pecou, o que o Senhor disse? Por tua causa será maldita a terra. Ela produzirá espinhos, abrolhos. Você vai para Paulo, Romanos capítulo 8, ele vai dizer assim: a própria terra, a própria criação anseia por aquele dia, porque ela será também restaurada. Por causa do pecado, você tem uma presa e você tem aquele que é o predador. Só que o predador dessa presa é presa de um outro predador. E assim vai. O que ele está pregando aqui é que haverá harmonia na criação. Os animais não mais serão inimigos entre si. A terra será harmonizada, novo céu e nova terra. Não haverá mais medo, não haverá mais terror, não haverá mais morte. Não só uma harmonização entre a criação irracional, mas também uma harmonização do racional com o irracional. Não só o leão e o cordeiro pastarão juntos, como uma criança conduzirá uma fera, sem ser agora fera. Porque até agora não pode, porque senão é comido pela fera. Mas ali não, ali é uma restauração plena. Olha só que, imagina o rei Acas ali ouvindo isso, se for lhe dado a bênção do entendimento, disse: que passe esse momento depressa, que chegue esse tempo depressa, e é isso que eu tenho falado, que passe esse momento depressa, que chegue esse tempo depressa, porque eu anseio pela volta de Cristo, porque haverá essa harmonia, mas não só a harmonia dos animais, da criação, do ser humano com os animais, animais com os seres humanos, mas também de todas as pessoas, porque aqui justamente está dizendo que o monte aqui é todo o povo de Deus, não haverá mais guerra. Irmãos, eu quero parar nesse ponto aqui para chamar a atenção como igreja do Senhor e como pastor e responsável por você. Espero que você não faça isso, não tenha feito isso até agora, e não faça isso. Mas eu queria chamar a sua atenção dentro disso aqui, porque, veja bem, quando você tem essa restauração, esta harmonização, você tem logo em seguida o outro ponto que vai tratar justamente da eficácia da redenção. Antes de expor o que eu quero falar, vamos ler o versículo 10, juntos. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Então, vou pegar aqui a parte do versículo 9, parte B, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta como estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Tristemente, eu havia praticamente abandonado o meu Facebook. Dado a questão do retorno por causa da questão da pandemia e o programa Momento com Deus, eu acabei, de vez em quando, dando uma passada pelo Facebook, e a gente vê muitas pessoas, neste período de crise, usando as redes sociais, e muitos usam para o bem, muitos usam com o evangelho sendo pregado, mas nós vemos pessoas que se dizem cristãs, entrando numa briga política que tem assolado, né? A história toda é assim, mas ultimamente tem sido mais grave. E aí a gente vê algumas postagens que são ofensivas. São ofensivas. Eu acho que cada um tem o direito de
gostar ou não de um estilo de trabalho, mas quando você pega a questão do seu comportamento com aquilo que está sendo apresentado, veja bem, quando eu me manifesto publicamente numa rede social a respeito de alguém, se eu estou dizendo que quero aquela pessoa, significa que eu concordo com o ideal dela. Certo? Então, se eu pego alguém que tem um princípio e eu vou lá e digo, olha, eu apoio fulano de tal, está significando, ou significa, que eu estou dizendo que eu apoio a sua idealização, o seu conceito e por onde ele é regido. Seja A, seja B, seja C. Por que eu estou falando isso? Porque cristianismo, irmãos, não é culto em templo. Cristianismo não é nós virmos para aqui, sermos batizados, ter o nosso nome no hall de membro da igreja, não é vir para aqui cantar, levantar a mão, sair e viver a vida como separada depois. Cristianismo é a transformação do coração, e é aqui que eu quero chegar. Veja bem, este que é o Redentor, ele será anunciado entre todos os povos. A terra está cheia do seu conhecimento, e este conhecimento é a intimidade, é a transformação. Cristianismo transforma de dentro para fora, não são ações feitas, mas é aquilo que motiva as ações. Quando eu digo para vocês que eu sou crente, mas, não tem mas. É o que Jesus determina e acabou. Há pouco tempo eu ouvi alguém chamando de uma discussão saudável, mas discussão sobre calvinistas e arminianos. Calvinista manifesta assim e o outro manifesta assim. E alguém perguntou para ele, e você quem é? Ele disse, eu sou calvinista, mas a minha teologia sistemática que escrevi, eu me mantenho neutro. Não pode. Não pode. Cristianismo não veio para melhorar o mundo. Cristianismo veio para salvar o mundo. Cristianismo não veio para bater no ombro e dizer, está tudo bem. Não está tudo bem, está tudo mal. O pecado gera a morte e leva você para o inferno. É isso que é o Evangelho, esse conhecimento de Jesus. Jesus chega, ele se manifesta como Salvador, ou ele se manifesta como juiz. Acabamos de ver aqui, versículos 4, 5 e 6, o juiz. E os 6 a 8, o resultado do Redentor. Não dá para ficar no meio para não perder a amizade. Ou você tem o seu coração, a sua essência transformada. E aí eu fecho, eu queria completar aqui, por isso chamei a atenção. Cuidado com aquilo que você possa, se você é convertido, poste coisas dignas do Evangelho. Porque é o seguinte, não dá para eu ser de Jesus e viver lá fora contra Jesus. Ou eu sou de Jesus aqui na igreja e lá, ou eu não sou lá e não sou aqui também. O conhecimento invadirá todos, olha só a questão missionária, da pregação, da propagação do Evangelho. Chegará a todos os povos, Mateus capítulo 24, versículo 14, só depois disso virá o fim. E ele então vai dizer que neste momento, quando esse evangelho chega, quando ele entra no coração, olha o que acontece no versículo 10, naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé. Aí dá sede no meu coração, eu quero Jesus,
Por quê? Porque o conhecimento entrou no meu coração, mudou a minha vida, mudou a minha estrutura, transformou, me fez nascer de novo. Agora eu quero Jesus. Mas você tem dinheiro aqui? Não, mas eu quero Jesus. Mas se você pegar Jesus, você perde dinheiro. O dinheiro fica para lá, eu fico com Jesus. Porque o conhecimento entrou no meu coração. Ele foi transformado. E aí não dá para ser aqui e lá em casa, ser grosseiro com a minha esposa, ser maldoso com o meu filho, ser um péssimo empregado, ser um terrível patrão. Caminho para o fim. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, encontramos as instruções, as últimas instruções para a igreja de Éfeso, que também pode ser as instruções para a nossa igreja aqui hoje. A partir do versículo 5, capítulo 6 de Efésios, 5, 6, 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Já perceberam que a igreja, não nossa aqui, eu espero que não, mas os crentes entraram naquela sextou, maravilha, e segunda-feira tem que trabalhar. Você quer trabalhar ou você quer um emprego? Porque eu acho que as duas coisas estão ligadas, né? Mas se você quiser, na próxima vez eu lhe digo o seguinte: procure o seu gerente e fala, olha, eu só quero um emprego, eu não quero trabalhar. Talvez, quem sabe, ele possa fazer o seguinte: então vá para casa, fica tranquila, nós vamos continuar pagando o seu salário. Só que não, né? Só que não. Olha o que ele está dizendo aqui, que todo empregado, ele está falando aqui de escravo, mas vamos aplicar para o empregado. Eu não estou gostando do meu serviço, ao invés de reclamar, então sai, arruma outro. Mas vá servir a Jesus e não ao seu patrão. Seu patrão é ruim, deixa ele com o Senhor o julgará, o Senhor conduzirá e julgará a sua causa. Seja fiel, trabalhe servindo a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Isso é um coração transformado. Eu ouvi dizer, e eu vou repetir aqui, né? Para alguns não, mas para outros sim. Diz que tinha um programa aí, eu sei que tinha, eu já vi, na televisão, que o camarada se vestia de, o dono, o empresário, se vestia de novo empregado e ia em cada sessão para ver como é que funcionava, né? Ele chegou numa sessão e, de repente, lá está aquele senhor bem de idade, feliz, alegre, trabalhando, trabalho pesado. Ele liderava uma turma, né? Então ele pegou aquele novato, que na verdade era o patrão dele, era o chefe dele, chamou, vem cá, por favor, olha, você está começando, você faz assim, precisou, me chama. E ele chamou e falou, faz o seguinte, aqui você serve a Jesus, não é ao patrão. Então, trabalhe servindo a Jesus, trabalhe com alegria. E aí, então, aquele moço, aquele patrão, depois ele fala, o que mais me marcou foi a fala daquele senhor, quando ele disse que eu deveria trabalhar como servindo a Jesus e com alegria. E ele era um cristão, aquele empregado era um cristão. Mas não fico feliz os empresários, não, porque também tem para vocês empresários aqui. Olha só o que diz agora, o final, versículo 8 em diante, certos de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez o Senhor, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Agora olha o versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você aqui é senhor dele, mas você é igual a ele com respeito ao que está nos céus. Ele é senhor da sua vida e dos seus empregados e dos seus escravos. Então, cuidado, porque você vai receber aquilo da maneira como você trata o seu empregado. Você está pedindo a Deus para lhe tratar do jeito que você trata o seu empregado.
Perceberam bem? O que é cristianismo? É mudança aqui. A motivação é aquilo que o Espírito Santo operou em nós. É uma nova vida. E aí então Acaz recebe esta maravilhosa mensagem. Pena que ele não tenha a revelação que nós temos aqui hoje. Concluímos com as afirmações. A promessa feita lá em Gênesis, confirmada aqui em Isaías, cumprida um pouco lá e um pouco aqui, se cumprirá no final. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel a Jesus, porque aquilo que Ele prometeu lá no jardim, porém inimizade entre ti, falando com Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente da mulher, santa semente, Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cumpriu-se, foi renovada em momentos da história, cumpriu-se em nascimento de Jesus, morte e ressurreição. E já experimentamos um avanço dessa revelação, dessa profecia, que se cumprirá no retorno de Jesus. Seja firme, seja firme. Você tem um Redentor que não precisa de nenhuma ajuda humana, por isso a árvore foi cortada. Você tem um Redentor que foi aqui na terra qualificado com autoridade e executou a ponto de chegar no final e dizer assim: está consumado. Você tem um Redentor que ele sim está olhando para a igreja, olhando para a sociedade, olhando para a história, e cada ato injusto realizado aqui daquele que não se converter ao Senhor será sim punido no último dia. Seja pobre, seja rico, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, seja ancião. Você tem sim a promessa da harmonização de todas as coisas, o retorno ao jardim do Éden, porque assim como Gênesis começa com Éden, sem a queda, Apocalipse termina com Éden restaurado para nunca mais ter queda. Seja fiel. Isso dá esperança, alimente-se disso. Você não é deste mundo. Não tente agradar o mundo, não tente agradar as pessoas. Viva para a glória de Deus, porque a obra de Cristo, ela é gloriosa, anunciada, pré-anunciada, reafirmada e confirmada, com certeza. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Senhor, nós te glorificamos. Como é maravilhoso, ó Senhor, fazer parte depois de tanto tempo, depois de mais de 2.700 anos, ver, ó Pai, esta mensagem tão vívida e já cumprida em grande parte, essa profecia já anunciada e já cumprida em grande parte. Ansiamos sim, Senhor, pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Aguardamos e te louvamos pela obra redentiva em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Liderança do Brasil. Eu quero convocar você para fazer o curso Perspectivas. Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai mudar para melhor. Cremos que Deus está se movendo no mundo. E essa é uma grande oportunidade de nos engajarmos nesse movimento de Deus. O movimento Perspectivas, ele é sensacional. Ele surge como um instrumento abençoador de capacitação e despertamento. Perspectivas é um movimento internacional e interdenominacional que une cristãos no propósito de pensar e potencializar o seu envolvimento na tarefa de glorificar a Deus entre todos os povos. Olha, realmente não dá para você ficar de fora. O curso Perspectivas tem sido uma bênção para várias pessoas aqui do Brasil. Esse movimento Perspectivas é uma ferramenta muito útil que tem sido colocada